Bora ver então. Deixa eu voltar aqui, né? Porque eu saí falando. YouTube, vamos falar sobre Gato de Botas, o último desejo. Então, eu tô cansado da Disney. Sei que já é um pouquinho clichê esse ponto. Eu já critiquei a Disney umas 4 ou 5 vezes nesse canal. Se você contar a Marvel, é tipo umas 35. Mas é que Disney sempre foi autoridade dentro do mundo de filme de animação pra um público infanto-juvenil ou pra família inteira. Mas já tem uns 5 anos que a cada 35 filmes que eles lançam, tem um que eu acho interessante o suficiente pra assistir. E devido a isso, é interessante ver como DreamWorks ficou progressivamente mais amada. Eu vou admitir que eu sou velho, então eu não cresci com tipo Como Treinar o Seu Dragão, as continuações de Kung Fu Panda. Esses filmes todos saíram quando eu tava na adolescência, então eu não parei pra vê-los. Mas Tava bebendo cachaça. que é parte da minha infância. Esses vídeos da adolescência. Com isso eu vi... Não vi. Eu tava na praça bebendo vinho barato. Que eu era rebelde. Mentira. O primeiro filme de Gato de Botas 10 anos atrás, quando saiu, eu acho. Lembro que eu achei divertidinho, mas eu já era meio velho nessa época também. E aí, segundo foi anunciado, e eu só fiquei tipo, bom, é Shrek. E eu vejo muita gente elogiando DreamWorks nesses últimos 10 anos que eu não tenho assistido muito DreamWorks. Então vamos ver, né? Parece divertidinho. Vai ser pelo menos nostálgico de eu rever personagens da minha infância. Vai ser legal, pô. Aí eu vi os primeiros 20 minutos do filme e meu queixo bateu no chão. E aí eu fui ver o filme sem saber de muita coisa. Nossa, tá tão então incrível eu não tava assim? esperando o que me foi entregue, tanto visualmente quanto narrativamente. Então vamos falar desse filme, mas primeiro vamos falar visualmente. Jesus Cristo, essa animação. Então, quando eu estava na minha faculdade de cinema, eu me lembro que a minha professora de animação fez uma crítica, que eu não me lembro se é uma crítica velada ou uma crítica aberta, à forma como a animação hollywoodiana 3D é feita. Basicamente, é muito limpo, tecnologicamente é bem impressionante, mas não tem muita personalidade. É muito raro eu elogiar, por exemplo, a animação da Disney sem falar, nossa, os cabelos são tão bonitos, deve ter sido muito caro fazer isso. E é isso. De um ponto de vista artístico, é meio nada, mas claro, essa fala aconteceu antes de Aranhaverso. Aranhaverso é fantástico por muitos motivos. Não, fantástico somos nós. Aranhaverso é magnificamente incrível, cara. Que foda, que animação foda. Mas de um ponto de vista visual, ele é acima de fantástico. É uma animação 3D, Nossa. mas uma animação 3D nova. Tem uma identidade visual própria. E isso foi tão elogiado porque foi claramente o que o público queria. É diferente, bem diferente das animações 3D que saíram nos últimos 20 anos. E eu tô muito feliz que Gato de Botas decidiu pegar inspiração nisso. Só que sem copiar. Então com isso esse filme também tem uma identidade visual única. Isso é incrível. Os personagens e cenários são todos em 3D, só que tem muitos efeitos visuais em 2D na tela. Seja a faísca das espadas, se eu não me engano, a fumaça. É quase como o contrário que o anime faz, porque o anime pega a animação em 2D e bota um... Gente, esse arco, essa luta, esse momento... Ai... Mugen Train, nossa senhora! Lindo, belo. Eu chorei. Cara, eu chorei. Mas como que não chora? Perfeito. Pós-processamento em 3D. Esse filme faz o completo oposto e fica muito legal e muito novo. Na real, deixa eu me corrigir e me clarificar aqui rapidinho. Não é exatamente que é em 2D. O que acontece é que esses efeitos extras são feitos de maneira cartunesca. Uma maneira cartunesca que não pertence ao universo de Gato de Botas. Então, mesmo que os efeitos sejam em 3D também, eles passam essa sensação de desenho em 2D. E isso é parte do motivo pelo qual esses efeitozinhos chamam tanto atenção e dão uma cara tão singular. Ah, é verdade. Como é que é? O sei lá o que da luz vermelha. Ai, gente, é que eu vi tem muito tempo. Pro filme, mas até a questão do 3D. Mas ainda assim, eu chorei no do trem. Você chorou? Não é possível que você não tenha chorado. No Naruto, no Jutsu. Se você for ignorar os efeitos extras que estão ali, ele é bonito e cheio de personalidade, e isso me faz lembrar do outro filme da DreamWorks que saiu recentemente, que eu não assisti, que foi Os Caras Maus. Eu vi algumas cenas aleatórias desse filme, alguns takes, alguns cortes, e eu só fiquei tipo, esse filme é muito bonito. A animação tem muita personalidade. Então eu fico feliz que a DreamWorks tá muito abraçando a ideia de dar personalidade pros seus filmes em 3D. Mas não é só a animação que é interessante aqui. A direção é fantástica também. Não é só as coisas se movem com fluidez e tiveram uma boa
ideia de colocar alguns efeitozinhos aqui e ali. Não. Visualmente, esse filme é do cacete. Não só tem algumas transiçõezinhas que ajudam muito com o tom cafona que o filme quer pegar, e é um cafona de propósito, até porque dentro da direção tem muitas referências a filmes western, então funciona perfeitamente. Mas também os cortes e planos em cada uma das cenas são fantásticos também. Sinto que direção em filme de animação mainstream é uma coisa que é empurrada um pouquinho pro canto. Vou dizer que talvez seja por causa daquilo que eu disse, a maioria das animações 3D são um pouco genéricas visualmente. Esse filme, não, como eu disse, ele é cheio de personalidade. Os aspectos que o diretor decide se focar, a forma como a câmera se move de maneira dinâmica, as cenas de ação são tão boas, especialmente a inicial e até as pequenas pausas cômicas durante essas cenas Ai, vou ter que ver esse filme. Fantásticas. Tudo parece ter um ritmo nessa introdução. A ação para quando a adrenalina tá no seu pico pra você poder respirar e já ir pra um próximo corte absurdo. E a maneira como música é integrada nessas partes também é fantástico. Isso aqui em particular vai ser uma coisa difícil de elogiar, mas movimento parece movimento. Quando tem algo se movendo rápido, algo está se movendo rápido. Não só porque tem as linhas de movimento na tela em 2D, o que é muito legal, como também pela maneira como os modelos de personagens ficam enquanto eles estão se movendo. Eu não vou conseguir falar de animação de maneira técnica aqui, mas só entendam, isso daqui é muito bonito visualmente. Eu acho que já vale a pena ver o filme por causa da beleza visual dele. E tem cenas lá pra frente também, são tão bonitas quanto isso. Tem algumas partes onde o cenário começa a mudar na frente dos personagens, e a forma como tudo gira e é criado do nada é bem inventivo, na verdade. Mas saindo agora um pouquinho desse aspecto visual, indo pra Tá bonito mesmo. já que é o que geralmente falamos aqui nesse canal, esse filme narrativamente é muito interessante também, especialmente, e eu digo isso de novo, nos seus primeiros 20 minutos. Que eu vou dar uma spoilada aqui porque é basicamente a premissa. Nós começamos com o Gato de Botas em uma festa, e essa festa acaba escalando pra um combate. Combate contra o prefeitozinho da cidade que ele está e depois contra um gigante. É uma excelente cena de ação pra iniciar Olha que o filme, bonito. mas também é uma excelente maneira de iniciar a narrativa do filme. Por mais que pareça que nada tá acontecendo, tem muita coisa acontecendo, muita coisa que vai ser quebrada em pouco tempo. O Gato de Botas trata a cena inteira de forma tão de boas. Nada disso é um desafio pra ele. Ele é o melhor de todos. Ele aponta a espada pras pessoas e fala: tema-me! Eu vi o filme em inglês, a gente vai falar do porquê daqui a pouquinho, mas nessa sequência inteira existe uma música que começa sendo cantada dentro do universo e depois vira fora do universo. O que já é uma técnica muito maneira, foi de diegético pra não diegético, mas é essencialmente um coro repetindo: Who is your favorite fearless hero? A ideia inteira dessa parte é mostrar Olha que Gato de bonito. Botas como uma lenda. Esse início até diz que nenhuma lâmina jamais tocou nele. Ele é invencível, ele é imparável. Ele está salvando essa vila e derrotando esse gigante aqui sem nem mesmo se preocupar muito com isso. Isso é só uma segunda-feira pra ele. E aí, pouco depois, o vilão do filme é apresentado. O Lobo, esse é o nome dele. Quem não viu o filme talvez tenha visto pelo menos essa cena, porque a cena de apresentação do Lobo meio que deu uma viralizada. Aqui, na gringa, em todos os lugares Claro, é o fucking Wagner Moura. possíveis, todo mundo começou a tweetar essa cena. E eu gostaria que vocês parassem de fazer isso, porque essa cena só fica tão impactante quanto ela é por causa dessa intro. Após ver o Gato de Botas sendo imparável, e aí meio que sendo parável, mas foi só um erro de cálculo, só isso. Esse lobo aparece e mostra que ele não é tão grandioso assim. Esse lobo tá aqui pra quebrar tudo que foi apresentado no início do filme. Gato de Botas é destemido, não é mais. Ele está morrendo de medo desse lobo. Ele é imparável, não é mais. Esse lobo é muito mais poderoso que ele, não tem nada que ele possa fazer. Ele nunca foi tocado por uma lâmina. Ele é tocado por uma lâmina. E o lobo faz tudo isso enquanto o insulta e ri da cara dele. Diminui a lenda que foi construída nesse início de filme. E é uma forma sensacional de apresentar o seu vilão. Muitas obras gostam de botar o protagonista como imparável, perfeito, nada vai errado pra ele nunca. Eu acho super ok você fazer isso se você intencionalmente quebrar pouco depois. É até emocionalmente meio pesado. E o que ajuda ainda mais é que essa porra desse lobo é aterrorizante. Então, eu assisti em inglês porque eu tinha visto que quem faz o vilão do filme é o Wagner Moura, dublando em inglês. Eu achei isso tão da hora que eu só meio que tive que ver, depois eu vejo o filme de novo em português, tá tudo bem? Wagner Moura manda ridiculamente bem como esse lobo. Seja pelo tom totalmente despreocupado dele, que ajuda no insulto contra o Gato de Botas, a voz um pouco rouca, o assovio, que eu não sei se foi ele, imagino que não tenha sido. Sonoramente, esse lobo tá perfeito. E aí, visualmente também. Ele é, entre aspas, gravado sempre de uma maneira muito ameaçadora. Baixo pra cima, apresentando a ideia de que ele é superior ao Gato de Botas, e o fato de ele ser muito mais alto também ajuda
nisso? O vermelho que surge em alguns Olha planos que com bonito. ele, até suas armas, na verdade. O filme utiliza uma técnica legal de fazer com que ele bloqueie alguns ataques do Gato de Botas, de maneira com que o próprio Gato de Botas seja refletido na arma do lobo. É uma forma quase literal de falar, olhe pra você mesmo, você não tem como vencer nisso aqui. Além de significar algumas outras coisas que eu não posso falar porque é spoiler. E aí, após essa fantástica apresentação ao antagonista do filme, é deixado claro qual que é a intenção dessa obra, que é ser uma história bem pessoal sobre o Gato de Botas. Não é só uma aventura, claro que nós temos o aspecto da aventura no filme, mas não é só uma aventurazinha. Gato de Botas passa por um arco muito sensacional nesse filme, na verdade. Eles pegaram esse filme e usaram ele pra trazer bastante profundidade pra um personagem que tá aí há 20 anos. E sempre foi só meio que um personagem secundário divertido e engraçado. Eu sei que o primeiro filme também se foca muito em certas coisas do Gato de Botas, mas esse é totalmente sobre isso. Esse filme lida até com a saúde mental do Gato de Botas. O encontro com aquele lobo o marcou muito profundamente. E a conclusão pro personagem que chegamos no final do filme também é bem satisfatória com tudo que foi apresentado no filme até aquele momento. Eu vou ser sincero, esse filme me lembrou muito de Fantástico Senhor Raposo, um dos meus filmes favoritos. Assim como Gato de Botas, esse é um filme infantil, um filme pra família inteira, porém o conflito principal do protagonista é algo que é muito mais fácil um adulto se conectar do que uma criança. É um filme bem focado no personagem e lidando com questões um pouco adultas demais pra uma criança. Tem coisas nesse filme do Gato de Botas que eu pessoalmente me conectei bastante. E eu sou um marmanjo de 25 anos. Agora, vocês podem perceber que eu tô falando muito do início do filme, dos primeiros 20 minutos, e da sua conclusão no final. Isso é porque essas são facilmente melhores partes do filme, em particular o início pra mim, enquanto o seu meio inteiro é bom, mas não é tão bom quanto o que havia sido apresentado pouco antes. As melhores partes são justamente as partes que desenvolvem o Gato de Botas. Só que junto delas tem o resto do filme que eu acho que é um pouco mais fraco e eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Tem duas coisas que pessoalmente me incomodam no filme. A primeira é a parte da aventura dele. Pouco depois dessa intro, o Gato de Botas vai numa jornada. Isso não teria nenhum problema se não fosse o fato de que basicamente todo filme de animação mainstream tem essa jornada pro protagonista. O protagonista A jornada tá no do ponto herói. A e ele quer pegar um MacGuffin que tá no ponto B. Parece que filmes de animação seguem essa fórmula sempre. Até coisas como, por exemplo, Divertidamente tem essa jornadazinha no meio do filme. Com isso, o Gato de Botas, na sua metade, acaba só seguindo uma fórmula que eu, francamente, já estou cansado. E o segundo problema é que essa formulazinha apresenta muitos novos personagens de uma vez só, que tira um bocado o foco do Gato de Botas. Então, de personagens desse filme, nós temos o Gato de Botas, claro, óbvio, um cachorro que ele encontrou no caminho, longa história, e a Kiri do primeiro filme. E aí também temos o lobo. Ok. Junto a isso também temos Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Então adiciona 4 personagens aí que não são personagens ruins, eu gostei deles. Só que eles também estão nessa história inteira da jornada pra Gostei pegar da o roupa MacGuffin. dela. Eu tô usando muito o termo MacGuffin, então vou dar uma pausa só pra falar o que é rapidinho, né? MacGuffin é um objeto da narrativa que existe pra que a narrativa aconteça. Digamos que é um filme de heist e todo mundo quer roubar um diamante. Esse diamante é o MacGuffin do filme. Ele tá lá só pra que o filme aconteça. Enfim, os 4 também estão na jornada pra pegar o negócio. E eles têm um drama pessoal entre eles, que não é nada relacionado ao Gato de Botas. Então a gente tá basicamente parando a história do filme pra contar a história dessas pessoas também. E junto disso tem esse arrombado aqui também, que francamente não faz nada. Ele tá aqui pra ser um arrombado. Eu gosto que ele é um arrombado. Na verdade ele é divertido por causa disso. Só que parece que ele tá aqui pra ter um antagonista no filme. Cabecinha. Infelizmente nós já temos um antagonista no filme. O outro é muito melhor. Então eu senti esse meio um pouco cheio. Todo mundo seguindo essa uma jornada, com o filme dividindo o tempo de tela entre vários grupinhos. E devido a isso, parando de se focar tanto no gato quanto deveria estar se focando, já que esse é um filme sobre ele e as partes mais interessantes são quando lidamos com suas questões internas e seu desenvolvimento. Mas não é como se essa metade fosse terrível, ela só é menos interessante que o início e o final do filme. É um bocado mais genérica. Geralmente, quando voltamos ao gato, nós temos uma cena fantástica. Quando ele não tá em tela, temos um filme animado. Foi indicado ao Oscar? No fim das contas, esse filme é muito bom e ele me surpreendeu muito positivamente. É facilmente o melhor filme que eu já vi esse ano. Sim, ele foi o primeiro e único. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros do Seja Membro e quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! O jeito vai ser a gente assistir esse filme. Pô, tá bonitão mesmo.